Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Mundo no maligno, Deus no controle. E Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2:21. Com a eleição de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos, diversas especulações surgiram por todos os lados e junto com elas as previsões ou as agendas dos donos do mundo, os Illuminati, ganham força. O meio cristão se agita, afinal. Desenhos como os dos Simpsons já anteciparam com alguma exatidão fatos consumados. Como entender tudo isso à luz da Bíblia? Bem, primeiramente é preciso entender, como diz o texto acima, que é Ele, Deus, quem remove e estabelece reis. Isso quer dizer exatamente isso. Não importa o que o diabo planeje com sua agenda, não importa os que se dizem donos do mundo, o que eles executem a mando dele. Tudo, absolutamente tudo, irá ocorrer somente se Deus assim o permitir. Permitiu que Nabucodonosor levasse cativo o seu povo. Permitiu que levantasse o maior império que o mundo já viu. Mas quando Nabucodonosor exigiu adoração, finalmente, quando imaginou que estava no controle de todas as coisas, quando disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, Daniel 4:30, imaginando ter sido rei por seu poder, imaginando ter edificado pela força do seu braço, foi destronado, perdeu a razão e como um animal qualquer passou a viver até reconhecer quem realmente estava e está no controle. Nada mudou. O diabo continua fazendo a sua agenda e seus discípulos, achando-se donos do mundo, propagam todas essas agendas através de filmes, desenhos e tudo o que podem. Confundem a permissão de Deus, quando deixa que o façam, com o poder deles mesmos e de seu rei, o diabo, apenas para finalmente perceberem, como Nabucodonosor, que no final, queiram ou não, terão que render-se àquele que está acima de tudo isso. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 21. O diabo, quando levou os homens a crucificar a Cristo, os fez colocar Cristo no meio, entre dois ladrões, tentando dizer ao mundo que Cristo era o pior de todos eles. Mas a lição será de que Cristo irá morrer como viveu, no meio. Como o único mediador entre Deus e os homens. Estará sempre entre Deus e os homens. Mas esta lição será apenas para os sábios e entendidos. Por quê? Porque no final Deus está sempre no controle. Se os fariseus mandassem alguém pegar a cruz que finalmente crucificou Jesus e na marcenaria onde foi feita, essa pessoa voltaria e diria: lá não tem nenhuma cruz para Jesus, tem uma para um tal de Barrabás. E nesta foi crucificado Jesus. Aquela cruz era para Barrabás, era para mim, era para você, era para qualquer um, menos para ele, porque ele não a merecia. Então não poderia haver uma cruz para ele. E por quê? Porque Deus estava e está no controle. Pilatos, um rei pagão, escreve em cima da cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os fariseus pedem a ele que troque o título e coloque que ele disse que era o rei dos judeus. Mas Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. E muitos dos judeus leram esse título. João 19:20. Por quê? Porque Deus estava no controle e a Escritura se cumpriria, quisesse ou não Satanás, seus anjos e seus seguidores. Pois Cristo havia dito a Nicodemos que quando fosse morto, muitos atrairia a si. Satanás conhece o livro de Salmos, pois o citou quando tentou a Jesus. E este livro lançava uma profecia: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmos 22:8. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram em 4 partes,
para cada soldado uma parte, e também a capa. A capa, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, lancemos sorte sobre ela para ver quem ficará com ela. E foi assim, para que se cumprisse a Escritura. Quase poderíamos ver Satanás procurando de todas as formas evitar que os soldados repartissem as vestes, ou que jogassem sorte para ver quem ficaria com a capa, pois não queria que a profecia se cumprisse. Mas Deus estava e está no controle. Os anjos caídos, nem todos homens ou mulheres ao seu lado, nem com nada, absolutamente nada, Satanás conseguiria evitar que a mesma se cumprisse. Assim foi e será sempre. Satanás joga seus dados na história e cria sua agenda, mas no final irá acontecer ou não apenas se Deus permitir. A nós, os que resolvemos servir a Deus, resta saber que não precisamos conhecer a agenda de Satanás. Deus quer que conheçamos a sua agenda, os seus caminhos, mais do que tudo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Salmo 77, 13. Através das profecias, principalmente de Daniel e Apocalipse, e através do santuário, nos mostra a sua agenda, o seu caminho, e nos mostra realmente o que interessa, para que não nos percamos e nos milhares e milhares de sinais e erros que o diabo nos quer induzir. Bem podemos com toda certeza, ao ver um Deus que se compadece e que se digna revelar sua agenda aos que são menos que o pó, podemos gritar a plenos pulmões: quem é Deus tão grande como nosso Deus? Salmo 77, 13. Estudemos as profecias e as lições do santuário, que nos revelam a agenda do verdadeiro dono do mundo. E deixemos para os que servem ao inimigo o estudar a agenda do diabo. As armadilhas do grande enganador, Deus as revela todas através das suas profecias. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o sinal da besta, a Babilônia, os chifres, as trombetas. Está tudo escrito, esperando apenas que estudemos a fim de detectar estas armadilhas. Conhecer a agenda do inimigo e não estar preparado para enfrentá-la, de nada nos ajudará. Estudemos a palavra de Deus. Isto irá nos preparar para enfrentar o inimigo e todas as suas armadilhas. E isso é o mais importante. Pense nisso e que Deus seja contigo.